necessidade da elaboração de um novo documento, né, que o CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, então, elaborou, que foi o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que em 2012 tornou-se lei e que traz muitas mudanças e traz alguns pontos que precisam ser discutidos, né? Um deles, que eu não sei se vocês assim, já discutiram, porque todo o SINASE ele é pautado na questão dos direitos humanos de criança e adolescente, né? Toda a atuação com esse adolescente autor de ato infracional tem que ser pautado, né, na garantia dos direitos humanos desse adolescente. E uma das propostas, né, do SINASE é você individualizar, é você singularizar esse adolescente. Quando a gente fala do plano individual de atendimento, por exemplo, a gente vai falar da necessidade de singularização, de você olhar cada caso. Então, fica uma pergunta, né? Como trabalhar, a partir dos conceitos universais de direitos humanos, a singularidade desse adolescente? É possível, não estou dizendo aqui, mas é uma das perguntas que fica. Uma outra pergunta que é super importante, que o SINASE ele acaba, né, não só o SINASE, mas a nossa legislação brasileira, coloca a criança ou adolescente agora como sujeito de direitos, e não mais como objeto de direitos. Então, esse adolescente, hoje inserido no sistema socioeducativo, ou cumprindo a medida em meio aberto, que daí a execução é via CREAS, não via, né, DEGRASE, por exemplo, ele tem que participar de todo o processo de construção desse plano individual de atendimento, não só ele, como a família. Então, a gente já começa a apontar várias mudanças que são colocadas pela legislação, que até um passado não muito distante, não era nem vislumbrada. Muito pelo contrário, a gente ainda vê essa família, né, algumas pessoas, a gente ainda observa essa família ainda ser muitas vezes tida como desestruturada, colocada de lado nesse processo, quando não. Ela tem que estar junto com a equipe técnica, junto com os profissionais que acompanham esse adolescente na elaboração desse documento. Então, são muitas questões que vão sendo postas no dia a dia, fora o cotidiano, que é atribulado e tem várias atividades e tudo mais. E a gente não pode esquecer que, transversal a isso, ou atravessado por isso, temos aí a história da psicologia, né, e do desconforto que é, ou da inquietação que se tem, quando a psicologia se encontra com o Poder Judiciário. E o que é produzido e quais são os efeitos que a gente tem desse encontro da psicologia com o judiciário, o que a gente produz enquanto psicólogo. E eu estou falando isso porque do que é construído por esse profissional quando está inserido, né, na justiça é a elaboração de documentos, que eu acho que foi essa uma das discussões trazidas em outubro, novembro do ano passado. E qual será a utilidade desse documento, qual a utilização que o judiciário vai fazer desse documento. E o que é, então, pertinente, o que cabe ao psicólogo fazer ou escrever dentro desse quadro, levando em consideração que o adolescente agora é um sujeito de direitos, que ele tem que estar envolvido em todo esse processo de discussão, que a família também tem que estar junto, que hoje os documentos, qualquer documento produzido por um psicólogo tem que estar pautado no documento, esqueci agora, na resolução 007 do CRP, que tem lá, porque a gente discutiu muito essa produção de documentos ligados ao judiciário. Claro que a gente pode perguntar, mas o DEGRASE não está ligado ao judiciário. Sim, mas o documento produzido, o relatório produzido vai ser lido por um juiz. E o juiz vai interpretar aquele documento e vai, na verdade, também, a partir daquele documento, aplicar a medida socioeducativa para o adolescente. Não é isso? Então, estamos a cargo desse poder judiciário. Então, a gente pensava, enquanto elaboramos o nosso documento, o que estamos produzindo com ele, quais são os efeitos. E os efeitos, no primeiro momento, falando para aquele adolescente, que você estabeleceu no seu atendimento um vínculo, e você construiu com ele esse plano, então, tem de premissa que ele conhece tudo que está ali, ele sabe, e muitas vezes quando chega no judiciário, a decisão judicial é totalmente oposta ao que está no relatório de vocês. Então, como que esse trabalho é feito com o adolescente e como ele depois retorna para a unidade para conversar com a equipe técnica, com os psicólogos, a partir da interpretação da leitura do juiz do relatório.
Então, são questões que às vezes parecem distantes, mas a gente tem que o tempo todo pensar o efeito da nossa prática e o que a gente está produzindo com ela, né? Então, assim, a minha fala é mais uma fala introdutória, para a gente pensar algumas questões. Espero ter sido clara, vou continuar aqui depois para a gente conversar mais, porque também é importante ouvir vocês, né? Só tentei aqui colocar alguns pontos para o nosso debate, para a nossa discussão. Boa tarde a todos. Realmente é muito bom ser convidada para conversar, tanto pelo CRP quanto pelo DEGASE, para estabelecermos diálogos, para pensar as nossas práticas, para refletir sobre tudo o que fazemos, mas talvez as dúvidas sejam menos importantes do que pensarmos no que estamos fazendo, realmente, né? Ou seja, seria muito mais prático invocarmos uma certa normatividade ou dizermos de uma vez por todas o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Isso é bem fácil, né? Eu não tenho esse poder, mas as instituições envolvidas provavelmente têm. E isso seria muito mais fácil de conduzir. E eu acho que é isso que não se quer, esse caminho tão fácil, né? Então, talvez a gente possa aqui pensar, como é que a gente vê quem é esse adolescente, por exemplo, quem é essa família, né, que a gente acaba sabendo dela ou acaba atendendo. Por que ele está ali? Por que esse encontro de vocês aconteceu? Em que circunstâncias isso aconteceu? Né? Ele assaltou alguém, ele estava na boca de fumo, ele participou de uma manifestação. Aguardem os novos adolescentes, que são insurgentes, todos eles são. Guardem. Né? Quem são? Quem é esse adolescente que está com vocês? Né? Eu acho que o sistema, e o funcionamento do sistema, ele pode falhar se ele não é só exatamente a questão das leis e tal, que nos norteia, que é óbvio, que é básico, que é tal, mas se ela não nos dá a possibilidade de realmente realizar esse encontro, né? Qual é a minha possibilidade realmente de ver esse adolescente que está na minha frente, né? Porque ver não quer dizer que você precisa de óculos ou de ir para um hospital que já está vencida a sua consulta. Ver significa conseguir vê-lo, né? Retirando todas as ideias, as imagens, os discursos, as representações, as produções que já estão depositados sobre ele, né? Vê-lo, apesar, às vezes, da sua forma dissimulada, malcriada, grosseira, submissa, falsinha ou de qualquer outra forma, das formas que ele encontra de nos manter à distância, são particularmente irritantes, e que ele não encontra à toa, né? Se ele não percebe que haverá um encontro de verdade, ele vai providenciar um jeito de colocar vocês longe, né? Em São Paulo eles falam de uma maneira irritante: ô senhora, né? É irritante. Aí você chega e diz: eu não sou uma senhora, ou melhor, eu sou, mas aqui eu estou com a Maria Helena, com os psicólogos. Tá, senhora, eu não fiz nada não, eu quero sair. Não há encontro. Aqui qualquer um vai dizer, né? O seu, né? Jeito de não... Oi? Dona Teca. Dona Técnica. Dona Teca. É Dona Teca, né? Dona Teca. Histérica. Histérica. Né? Dona Histérica, Dona Histérica, Dona Esotérica. Sei lá quem você é. Sei lá quem você é. Você também não sabe quem ele é. Combina, é bom que combina, vai com as roupas combinando. Você não sabe quem ele não sabe quem você é, vai com as roupas combinando, e mais bacana
Ele não quer saber. Você também não sei se quer saber. Eu também não sei se eu quero saber. E aí vem o terceiro, que é tem rabo de quem sabe, né? Ou seja, o encontro não se produz e não interessa. Mas toda medida socioeducativa é a partir de um encontro que tem que se dar com algum educador, com alguém. É a partir disso que se dá. E se não se dá, a gente não tem cumprimento de medida. Tem formalmente, depois saem uns papeizinhos, saem umas folhinhas, sai um negócio bonitinho. Vocês estão entendendo a diferença? Todos nós sabemos a diferença entre ser atendido, ser acolhido, ser ouvido, ser visto, ser compreendido, mesmo que seja para nos dizer, nada que você veio pedir é possível. E a diferença disso para a diferença de eu fui lá, dei entrada, preenchi os papéis e falei e tal. E não, então por que você está com essa cara? Não sei se vai sair nada. Todos nós já vivemos isso. Em um mundo burocratizado, mediatizado por numerosos papéis, lugares, imagens, coisas já construídas. Quais as condições que a gente tem? Qual a condição que você tem na sua prática, até ontem, vamos dizer ontem, de realmente encontrar com essa pessoa, né? De realmente saber quem ele é. Primeiro, né, eu fico aqui pensando que historicamente, né, esse é o adolescente que não esteve, o garoto, a criança, a menina, o adolescente, que nunca esteve incluído nos planos de um país civilizado, desenvolvido, educado, né, primeiro mundo. São os sobrantes da sexta ou nona economia do mundo, seja lá onde a gente está, mas é bem alto, a gente está muito bem na fita, na FIFA, na Copa, na cozinha, está muito bem, a gente está muito bem, né? Então, seja lá onde a gente esteja no ranking do capital, tem gente de fora. Esse adolescente, historicamente, sempre esteve de fora. Nunca houve planos para ele. Quando ele era um escravo, filho de escravos, ele era proibido de estudar. Eu vou repetir. Os escravos eram proibidos de estudar. A única lei que tinha sobre os escravos e a educação dos escravos era muito clara. É proibido, é vetado. A educação para eles. Ela é um impeditivo, né? Com o tempo, se delineia uma escola que não foi feita pensando nele com a abolição, obrigada a ampliar, é obrigada a fazer uma escola que inclua, né? Não havia a palavra inclusão ainda, né? Ou que não se referia a isso. Obrigada a fazer uma escola popular. Essa escola popular era para populares bem comportados, para pobres dignos, para trabalhadores de bem. E o Código de Menores, né, que foi uma lei, na época muito moderna, na época muito avançada, né, preciso que se diga, porque, por exemplo, os adolescentes e as crianças, já a partir de 9 anos de idade, de 10, de 11, de 12, conforme o período histórico, que cometessem delitos, eram encarceradas, né? Também, o Código de Menores se horrorizou com tudo aquilo, né? E não é possível. Vamos fazer legislações adequadas. O Código de Menores, para a sua época, ele trazia avanços. Mas ele pensava o seguinte, o adolescente que está se comportando dessa maneira, né? A sua família que está falhando com ele dessa maneira. Né, essa é a situação irregular em que a criança se coloca, né, o adolescente não era um termo comum, a gente está falando de 1927, em que a criança se coloca, e a sua família, igualmente, inadequada, né, culpada, indecente, feia, suja, mal lavada, indecente, horrorosa, se coloca, horrorosa, não parece com a nossa, não parece com os nossos padrões, habita lugares onde eu jamais entraria.
E eles foram e continuaram a ser vistos assim, pela justiça, pela escola. Quando a gente senta e escuta pessoas mais velhas, muito pobres, elas dizem muitas vezes: eu não tive cabeça para estudar, eu não dei para isso de estudo. Como foi isso? Eu trabalhava na feira o dia todo, eu precisava levar o meu dinheiro para casa. Quando eu ia para a escola, eu fedia muito. A professora fazia assim para mim. Meus colegas não sentavam perto de mim. E aí eu fui entendendo que não era mais para eu ir para a escola. E aí eu vi que também, como eu faltava muito, porque tinha dia que eu estava fedendo muito e saía, não era para eu estudar. Ela entendeu tudo o que se quis que ela entendesse. A culpa dela não ter seguido a escola, dela. No máximo de sua família, que colocava para trabalhar, né? Família ruim, família que explora, família má, família inadequada, família indecente, o filho de cada homem, né? Só sabe fazer filho. Hoje mudou um pouco o discurso, porque sabe-se que os pobres fazem filhos por causa da Bolsa Família, né? É uma grana, eu acho que vocês podiam cogitar também. É uma grana, né? Eu andei pensando. Então, o seu aluguel está muito caro, eu andei pensando nessa alternativa. Graça, isso influenciou a sua decisão de ter um filho? Não, a Graça não. Não é por causa disso, não. Então, isso balançou. É outro lugar, né? Então, a gente vai vendo, né, que essa família que é julgada pelo número de filhos, pelo número de parceiros, pelo lugar que ela mora, pela falta de estudos que ela dá, pela falta de monitoramento do adolescente, pela falta de acompanhamento da escola, pelo excesso de trabalho, pela falta de trabalho, pelo excesso de cobranças, por bater muito, por negligenciar, por não levá-lo à escola, por pedir que ele arranje dinheiro, por ser maluca, por ser doente, como eu já li, os pais inclusive morreram, que eu acho cúmulo. A pessoa tem filho que é pobre e ainda morre. É o cúmulo, né? Essa família nunca, nem para falar, morreu de mau gosto profundo. Deixar 6 filhos é de mau gosto, né? Profundo. Então você vê que ao longo da história, aí se me permitem, a gente já está em plena ditadura militar, né? Essa família é sempre vista dessa maneira. De acordo com o período histórico, novas são as culpas, as atribuições, as acusações feitas a ela. Eu não estou dizendo, porque eu não sou uma idiota completa, que essa família não possa agredir, violentar, negligenciar, faltar com os filhos minimamente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é muito ruim ser pensado no negativo, ser constituído no olhar negativo, ser apreciado só por suas incompetências, ser julgado por inabilidades, as habilidades para as quais elas nunca tiveram acesso, né? Ser pensada sempre como vilão da história, seguido de perto pelo seu menino ou menina. Estamos no Código de Menores, né? Muito bem. Então, nesse pequeno percurso aqui, eu estou me permitindo aqui, aproveitando que ninguém me mandou calar a boca ainda, nem me mandou um papel dizendo quantos minutos, então, tudo bem. Aí a gente vai ver essas famílias, né? Já nos anos de ditadura, aí você diz, mas de 1927 até a partir de 1964, 70, mais, passou um tempo, muitos estudos, outras coisas apareceram, né? Outras novidades. Então, será que o discurso se modificou? Sim, para pior. Aí, esses estudos aparecem, né, de uma parte, inclusive, da psicologia, estabelecendo o termo famílias desestruturadas. O que é muito legal, porque eu gostaria de conhecer o que é uma família estruturada. Se existe uma família desestruturada, eu gostaria de ser apresentada uma estrutura perfeita, ideal, normal, legal de família.
que a gente está dizendo quando a gente está reafirmando isso de família desestruturada? A gente está reafirmando uma família